Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre o livro Mil Mortes e Outras Histórias, do Jack London. Bom, essa foi a minha primeira experiência lendo Jack London e ele é um autor bastante conhecido pelo livro O Lobo do Mar, que é publicado aqui no Brasil, também pelo livro Caninos Brancos, enfim, é um autor bastante renomado, bastante aclamado. E a editora Penalux publicou essa edição aqui, que foi traduzida pela Lívia Coppel. Não sei se assim se pronuncia o nome dela, mas enfim. E é uma coletânea de contos escolhidos também por essa tradutora e que dizem que diferem bastante da literatura do Jack London, conhecida principalmente pelo seu cunho realista. Ele, em Lobo do Mar, ele vai contar a história de um marinheiro, eu imagino, né? E ele viveu como marinheiro durante um tempo, então, assim, ele costuma narrar experiências bastante realistas com raízes ali nas experiências que ele vive na sua vida real. E o que acontece nesse livro, nesses contos escolhidos aqui pra compor essa coletânea, é que existe uma presença bastante forte do sobrenatural. Então, são 4 contos que tem aqui nesse livro. O primeiro deles é o Mil Mortes, que é um conto muito interessante, que vai contar a história de um cara que não estava muito bem com a família, não estava muito bem com o pai, e decidiu viajar por aí. E um dia ele acaba sofrendo um naufrágio e ele se afoga no mar. E ele acaba sendo salvo por ninguém mais, ninguém menos que o pai dele, sem que o pai o reconheça. E o pai dele tem ele não fala nada que ele é o filho do marinheiro, porque ele prefere, né, manter a identidade dele secreta ali. Passaram já muitos anos, ele passou por várias provações, então ele tá diferente. Só que o pai dele pede que ele, pra pagar, né, pelo fato dele ter salvado a vida do cara, ele pede que ele aceite ser cobaia de experiências científicas que o pai tá fazendo ali, que são experiências que desafiam a morte. Então, a gente tem uma presença da ciência como algo que desafia a realidade. Então, isso eu já me interessei muito por isso. O final desse conto é bastante surpreendente. Apesar de tudo apontar para isso mesmo, o modo como acontece é inesperado. E quando eu li esse primeiro conto, eu já gostei muito do estilo narrativo do Jack London e também da capacidade dele de criar histórias. Mas o conto que vem em seguida, eu acho que foi o meu favorito, porque os 4 contos que tem aqui são muito bons. É o conto A Sombra e o Raio, e ele vai contar a história de 2 amigos que, na verdade, eles começam como 2 amigos, eles acabam estudando na mesma universidade, e o tempo inteiro eles são muito inteligentes, eles são muito bonitos, eles têm vários outros colegas e são bastante admirados por todos. E o que acontece é que eles estabelecem uma relação de competitividade um com o outro. Então, um quer superar o outro em tudo. Eles acabam fazendo o mesmo curso e tendo os mesmos interesses, mas eles nunca estão satisfeitos. Eles precisam descobrir coisas novas, eles precisam ser inovadores e um deles... eles têm um amigo em comum, que é a única coisa que os liga, né? Porque depois de tanta competitividade, um acaba detestando o outro, mas eles têm esse amigo em comum, que é o narrador. E esse narrador vai falar pra gente, então, que um dia um desses 2 amigos dele afirma que que descobriu um modo de fazer com que as pessoas possam ser invisíveis, de se tornar invisível. Só que o outro amigo fica sabendo disso, então eles iniciam uma batalha pra ver quem é que é capaz de colocar isso em prática mesmo e de modo mais efetivo. E daí, tudo vai virar um grande conflito e, mais uma vez, a ciência vai ser o ponto central desse conto, como um elemento que desafia as leis naturais, que desafia a realidade. O conto seguinte é o conto que eu menos gostei, assim, porque eu acho que é o conto mais romântico de todos. Em todos os outros contos,
paira bastante o realismo. O realismo, apesar do sobrenatural estar presente, o realismo é o fio condutor da narrativa. Já nesse conto, que é o Planchette, é um conto, acho que é o mais longo do livro, e ele vai contar a história de um casal apaixonado que por alguma razão oculta não pode ficar junto. E aí alguma força também sobrenatural vai operar para que eles realmente não fiquem juntos. Só que também nesse conto, por mais que nele as coisas fiquem menos explicadas do que nos anteriores, a ciência também aparece ali, como uma possível resposta para o que está acontecendo. E no conto final, que é o conto O Vermelho, ele é um conto que vai levar um protagonista da civilização, digamos assim, para um meio do nada. Então é um lugar onde vivem pessoas selvagens, consideradas pelo personagem como selvagens, né? Vou deixar bem claro aqui que os critérios que ele usa não são aqueles que eu acredito, mas que eles têm uma divindade que é uma divindade visível e que teria sido dada pelo próprio universo, pelo céu, sei lá, por alguma razão que a ciência poderia explicar, mas que produz coisas inexplicáveis cientificamente. Então, o que eu pude sentir dessa leitura, que me agradou muito, eu devorei esse livro porque foi bastante interessante mesmo, é que, por mais que o sobrenatural, o assombroso, o inexplicável sejam presenças fundamentais para que esse livro se sustente, a ciência atravessa todos eles, todos os contos, todas essas narrativas. Então, o que eu achei mais fantástico aqui foi a capacidade do Jack London de transformar a ciência, que seria o sinônimo da racionalidade, né? Ou da maneira racional de explicar os fenômenos do mundo, de transformar a ciência no responsável por produzir o sobrenatural, na responsável por produzir o efeito de assombro no leitor. Porque por mais que alguns dos acontecimentos aqui pudessem ser explicados científico ou psicologicamente, como no caso do Planchette, isso não se sustenta. Então prevalece a sensação do estranho, do inexplicável, do insólito, que é uma característica da literatura fantástica por excelência. E aqui eu retomo o Todorov, quando ele fala sobre a característica da literatura fantástica, e sobretudo em relação aos contos, que sempre deve haver a manifestação de algo insólito, sempre deve haver a dúvida no leitor, se aquilo que aconteceu, que é narrado, aconteceu de fato ou não, e isso tá aqui. Sempre pode ser um delírio do personagem ou algo que não tem como a gente explicar pelas leis naturais. Eu acho que esse livro, é até difícil falar sobre ele, porque ele mistura gêneros. Em contos curtos, em contos escritos no início do século passado ou no final do século XIX ainda, porque o Jack London ele morreu logo no início do século XX, né? E é maravilhoso a gente enxergar como que ele é um autor tão competente para fazer produzir essa harmonia de gêneros diferentes, porque a gente tem o fantástico, a gente tem o realismo, então poderia ser um realismo mágico, só que a ciência faz com que tudo possa ser lido como uma ficção científica, só que uma ficção científica assombrosa, assustadora mesmo e inexplicável em muitos pontos. Então eu diria que como eu falei, eu nunca tinha lido nada do Jack London, mas eu fiquei absolutamente encantada por esse livro aqui. E mesmo que os outros livros dele, os mais conhecidos, os romances, sejam bastante diferentes nesse sentido de não trabalhar tanto com fantástico, ou com inexplicável, ou com assombroso, eu acredito que começar a ler Jack London por essa coletânea aqui, que não é muito grande, que tá super bem editada, ó, essa capa é bastante sugestiva. Eu acho que começar por esse livro é uma excelente ideia. Eu, pelo menos, saí dessa leitura morrendo de vontade de conhecer outras coisas do Jack London e com vontade de ler mais coisas de ficção científica e de fantasia mesmo, né? De fantasia não, do fantástico. Enfim, cara, que coisa legal, assim. Eu fiquei muito feliz porque a Penalux é parceira aqui do canal. Eles que enviaram esse livro para que eu gravasse um publi editorial para vocês. E eles publicam muitos autores nacionais contemporâneos. E essa iniciativa de trazer o Jack London em traduções de contos ainda inéditos por aqui
ou não traduzidos por essa tradutora, pela primeira vez ela que traduz e publica pela editora, eu achei incrível, porque ficou bastante acessível pra gente. Enfim, fiquei muito curiosa, não sei se vocês já leram Jack London, costumam falar que Lobo do Mar é realmente uma obra-prima, então se você já leu, me deixa aí nos comentários a sugestão pra eu ler outra coisa do autor. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe Literatami nas outras redes sociais. Vou deixar aí embaixo também o link para compra do livro, que você pode comprar direto lá no site da editora, certo? Então, muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!